Olá, seja bem-vindo ao Academia. Qual a importância de um meio ambiente de trabalho rígido, saudável e da prevenção de acidentes? É o tema da dissertação de hoje. Trabalho desenvolvido pela mestra em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Fernanda Santos Sampaio Santoro. A responsabilidade civil do empregador e a importância da prevenção no meio ambiente do trabalho. O caso da Samarco em Mariana. Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito pela UDF, sob orientação do professor doutor Raimundo Simão de Melo. Subdistrito de Bento Rodrigues, 35 quilômetros da área central da cidade de Mariana, em Minas Gerais. A barragem de Fundão, controlada pela Samarco Mineração S.A., empreendimento conjunto das companhias Vale S.A. e Anglo-Australiana BHP, se rompe e despeja rejeitos de minério de ferro. O desastre já é considerado o de maior impacto ambiental, com 39 milhões de metros cúbicos lançados na localidade. O volume alcançou a bacia hidrográfica do Rio Doce, que tem 230 municípios nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A mineradora cumpriu as exigências para se ter um ambiente de trabalho seguro, de forma a proteger o meio ambiente. Agora, no Academia. E recebemos aqui no estúdio do Academia, para debate do tema, o doutor em Direito, Otton Lopes, e o mestre e doutor em Direito, Paulo Leite. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Academia. E eu já começo pedindo a Fernanda que faça uma exposição inicial, uma linha geral, Fernanda, para que a gente possa entender esse tema. Seja bem-vinda. Obrigada, Alexandre. Agradeço a audiência de todos e a presença dos professores, Paulo e Otton. O tema ele foi escolhido em razão dessa dimensão da tragédia da Samarco, É uma importância muito grande falar sobre a prevenção no meio ambiente do trabalho, e essa responsabilidade do empregador. O que chamou a atenção foi justamente a expressão reparação integral do dano, que foi elaborada no termo de ajustamento de conduta, E isso, quando se trata de meio ambiente, é uma coisa quase que inviável, praticamente que inviável. E será que foi feita alguma prevenção? Essa foi o cerne da pesquisa, E durante a pesquisa verificou-se várias falhas, que ocorreram ocorreu o acidente e quais as consequências que isso traz para o direito, para o meio ambiente do trabalho, para a dignidade da pessoa humana, para o meio ambiente de uma forma geral, Esse foi o cerne da pesquisa. E algumas coisas que foram detectadas, na prevenção, que não foram feitas, como, por exemplo, essa ligação da empresa com órgãos da Defesa Civil, que agilizaria, na fuga dos trabalhadores para não sofrer o prejuízo que foi ocorrido na Samarco. Só para fazer um recorte aqui da situação, nesse caso morreram 19 pessoas, mas 15 delas eram trabalhadores, E 13 terceirizados da Samarco. E isso também pesou na questão da prevenção, porque quando você tem muito empregado terceirizado, essa questão da responsabilidade, ela fica direcionada ao outro, não à empresa em si que está prestando o serviço. O que a gente conclui com esse trabalho? Que a prevenção ela é sempre muito mais razoável do que qualquer tipo de reparação, porque a reparação ela não é possível de forma integralmente quando se trata de meio ambiente. E a prevenção, ela é pacificadora, ela evita que ocorra o dano, Então, a pesquisa, ela tem esse cerne. No direito do trabalho, no meio ambiente do trabalho, a gente não tem que focar em poluir e depois pagar, e sim investir primeiro em prevenção e precaução para que não ocorra esse dano. Em última ratio, se acontecer, claro, essa poluição, aí você vai falar em reparação dos danos, mas não de forma integral. O termo de ajustamento de conduta, quando ele utiliza essa expressão integral, muitos doutrinadores falam do modo de resiliência,
Só que isso é aplicado quando é possível você restaurar o meio ambiente novamente e devolver ele de uma forma sustentável para as gerações futuras, né? O que não é possível quando se trata em rejeitos de minério. Então, essa foi o cerne principal da pesquisa, tá? Nos parece, essa história de integral aí parece que subestima um pouco a inteligência da gente, né? Professor Paulo, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor fizesse uma questão a respeito da dissertação. É um prazer estar participando aqui com a Fernanda, com o professor Otto. Gostaria de colocar, Fernanda, que seu trabalho enfatiza um aspecto muito importante. É melhor prevenir do que remediar. A prevenção, nós sabemos, ela tem um aspecto relacionado a danos certos e ao lado dela nós temos a precaução, também princípio de direito ambiental, que trata dos danos incertos. Mas como é que ficam os outros princípios de direito ambiental, como o princípio da informação e participação no contexto da prevenção? Sim, a informação e participação ela é essencial para a prevenção, porque se você tiver medidas informativas para os empregados na empresa e para toda a sociedade que envolve aquela empresa que oferece algum risco ambiental, né, todo mundo vai saber prevenir a própria vida, né? Que aí eu cito o caso que aconteceu em janeiro em Brumadinho, né, que alguns moradores que moravam perto da barragem, né, do Córrego do Feijão, falaram que não tinha noção que um dia aquela barragem poderia romper, né? E isso aconteceu lá também em Mariana, né? Eles não tinham noção. Se você faz um programa de informação e participação com os empregados para na hora de uma eventual caso danoso, um acidente, eles saberem como conduzir uma rota de fuga, a sociedade em si, com certeza as consequências desses danos vão ser menores. Então, ela faz parte da prevenção, sim. É um princípio que faz valer a prevenção. O que a gente poderia, no caso de Mariana, o que a gente poderia colocar como falhas que foram detectadas na pesquisa, no trabalho que a senhora fez, da Samarco? O Ministério do Trabalho e das Relações Sociais, ele fez um relatório logo após o acidente, né? E algumas falhas foram apontadas. Primeiro que a Samarco já vinha sendo autuada com problemas na barragem em questões da estrutura, né? Muito antes do acidente, em 2012, 2013, né? E outras questões como aparelhos de segurança, né? A própria sirene, essa cobertura dos órgãos da Defesa Civil junto com a Samarco para poder informar, né, quando que ocorreu o acidente para todo mundo fugir. Uhum. Problemas na própria estrutura já haviam sido detectados de acordo com os relatórios apresentados pela própria Samarco, né? E aparelhos que mediam a pressão da água estavam desligados no momento do acidente, né? Então, na verdade, um acidente dessa magnitude, ele não ocorre da noite para o dia. Ele vinha apresentando indícios há alguns anos, já que aquela tragédia podia acontecer, né? Professor Otto, seja bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria que o senhor fizesse uma questão sobre a dissertação. Tá ótimo. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui ao lado de todos e elogio a seleção da dissertação, elogio também o trabalho, muito importante, muito interessante. É um trabalho que já seria interessante sem o cenário desse ano de 2019, né? No cenário desse ano de 2019 é ainda mais importante, né? Com uma reincidência com o caso de Brumadinho. Então, falando nessa reincidência e na sua preocupação demonstrada quando fala em prevenção, uma reflexão que eu queria fazer é que a responsabilidade civil dentro da tradição ocidental, ela até previne, até de alguma forma ela traz punição. Mas o parâmetro da indenização na responsabilidade civil é a equivalência ao dano. Então, a responsabilidade civil objetiva a restauração do status quo ante. E isso parece ser muito pouco no caso da Vale. Simplesmente pedir que ela tente retornar
ao que era antes, que, como foi falado, é até impossível, não a tem estimulado a tomar as medidas preventivas suficientes. Então, em termos de análise econômica do direito, o que nós teríamos que fazer é tornar mais caro a indenização do que as medidas preventivas. Então, por serem mais baratas as medidas preventivas, a Samarco e também a Vale acabariam privilegiando isso. Então, eu queria saber a sua opinião, dentro dos instrumentos hoje existentes na responsabilidade civil, o dano moral individual, o dano moral coletivo, que aí não tem uma exata equivalência como com dano, né, como no caso do dano material, qual a margem de manobra que nós teríamos dentro desses institutos, né, do dano moral individual e do dano moral coletivo, para conseguir efetivamente estimular essas mineradoras, né, a preservarem vidas humanas e o meio ambiente, que são danos irreparáveis realmente. Ótimo. Sim, já existem ações ajuizadas do dano moral coletivo, dano moral individual, mas, assim, essa questão da prevenção, como o senhor mesmo falou, o investimento na prevenção ele é muito mais barato do que qualquer tipo de indenização. E a gente tem como quantificar o que você vai ser gasto em prevenção, e você não tem como quantificar e nem quanto que vai ser a extensão do dano, né, depois que acontece. Então, isso é um ponto que tem que ser esclarecido. E ainda assim, a gente não entende por que a empresa vinha diminuindo os gastos com prevenção, como que aconteceu com a Samarco nos últimos anos, e a previsão era para que 2016 também fosse diminuído ainda mais. É porque não teve, né? A empresa acabou fechando depois do acidente, né, para exploração econômica. Mas por que a gente insiste nessa questão de prevenção? Porque isso é quantificável. E a questão da reparação, da punição, ela não vai ser quantificada. Por mais que você tenha ações e bloqueios de valores, né, para poder satisfazer o prejuízo das pessoas que tiveram danos, né, que alguns são irreparáveis, como a vida humana, mesmo assim, você não vai conseguir chegar a uma satisfação. E aí é isso que traz para as pessoas, muitas vezes, essa sensação de impunidade, né? Aconteceu isso e não teve nenhuma solução para o caso, porque realmente não tem um quanto que vai satisfazer em determinadas situações, que é o que causa, né, o prejuízo no meio ambiente do trabalho e quando tem morte do trabalhador e consequências para toda a sociedade que ali, né, reside ou trabalha, como foi o caso da Samarco, né? Quando a Samarco fechou as atividades em 2015, mais de 20 mil postos de empregos foram fechados também, tanto no estado de Minas Gerais como no Espírito Santo. Então, isso é um reflexo muito grande. Como que você chega a isso em valores quantificáveis? Porque mexeu com a qualidade de vida e a dignidade das pessoas que vivem ali, né? Bom, eu vou pedir licença a Fernanda rapidamente, também aos nossos convidados. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. E o Academia está de volta hoje com o tema A Responsabilidade Civil do Empregador e a Importância da Prevenção no Meio Ambiente do Trabalho, o caso da Samarco em Mariana. Com a expositora Fernanda Santos Sampaio Santoro e os convidados Otton Lopes e Paulo Leite. Fernanda, você disse no bloco anterior sobre a redução de investimentos da Samarco. Isso é muito preocupante. E aí uma pergunta que não pode deixar de ser feita é o seguinte: como é que fica a fiscalização nisso, né? Há uma fiscalização, quer dizer, você está reduzindo aqui seus investimentos em prevenção, em cuidados para o trabalhador e também para as pessoas que moram no entorno aqui. Como é que fica essa história? A fiscalização, ela existe, né? Só que quem é que faz o relatório da prevenção de barragem mesmo na empresa são empresas terceirizadas, né, pela empreendedora.
que foi o caso da Vale também, né? Aquela empresa alemã que fez o relatório para saber se existe alguma situação de emergência, né? Reparação. E os órgãos públicos, eles são responsáveis por essa fiscalização, né? No caso da lei de barragem, que foi instituída em 2010, né, traz a responsabilidade para o DNPM, para o Ministério Público, né, para analisar se está tudo ok ali em relação ao meio ambiente do trabalho também, né? Só que, às vezes, a fiscalização do órgão público, ela fica em cima do relatório apresentado pela própria empresa, que é tendencioso. Se ele contrata uma empresa terceirizada para fazer um relatório dela, alguma coisa que não ficou muito adequada, ele pode querer um reajuste, né, pela empresa para poder apresentar para o órgão fiscalizador. E nós não temos fiscalização suficiente no Brasil para poder ir a fundo nesses relatórios, né? Foi feito um apuramento que a gente tem mais de 90 mil barragens no Brasil, então é muita coisa, né, para se fiscalizar com hoje os órgãos fiscalizadores que a gente tem. Bom, vou chamar uma segunda rodada de perguntas aqui. Professor Otton, por favor, faça mais uma questão para a Fernanda. Tá ótimo. Eu queria propor uma reflexão mais teórica sobre a responsabilidade civil, agora não tão ligada aos casos que nós tivemos, que se relaciona ao nexo de causalidade. Né? Na Sim. sua dissertação é explicado, né, que são elementos da responsabilidade objetiva, né, o ato, o dano e o nexo de causalidade que vincula ambos os lados. Só que eu tenho muita preocupação em relação à responsabilidade ambiental, porque nós podemos ter casos em que o nexo de causalidade entre o ato e o dano, ele não fica presente para que a gente fale em responsabilidade objetiva. O caso, por exemplo, digamos que a barragem ela tivesse cedido, não por, no meu caso, na minha opinião, houve aí descuido das empresas, né? Então não seria nem responsabilidade objetiva, seria subjetiva, mas poderia ter sido por um evento de força maior, como um terremoto, como uma guerra, e nós temos esse risco, né? Você falou, acho que em 90 mil barragens, né? As empresas têm que assumir os danos, mesmo nesses casos de guerra, terremoto, porque nós estamos sujeitos a essa exposição desse perigo resultante da atividade de mineração. Então, eu pergunto, haveria mesmo, como se diz em direito ambiental, o que se chama de risco integral? Ou seja, a barragem cedeu, pouco interessa por quê. A mineradora continua obrigada a indenizar, ainda que sejam esses eventos totalmente alheios ao controle da mineradora? Interessante. Sim, o risco integral, ele é o cerne para o empregador nessa situação do minério, né? Porque existe a questão da precaução justamente por isso, porque é um potencial para o dano incerto, né? Ele pode existir, é um evento que pode acontecer. E há de se lembrar que existem situações que, mesmo que ocorra um caso fortuito e força maior, isso não vai gerar um prejuízo social, nem para o meio ambiente do trabalho. Como a gente viu, já existem técnicas de barragem de mineração a seco. Então, se ocorrer um terremoto, né, uma chuva que vá afetar mesmo a barragem, né, isso não vai chegar à população, vai ficar ali na região da empresa. Então, ela tem esse risco, assume o risco integral mesmo. Então, nesse caso, a responsabilidade dela em relação ao empregado, né, e a população que ali vive, né, a sociedade, ela vai ser de forma objetiva. Existe de fato. Isso. Professor Paulo Leite, por favor, uma questão. Terceirização. Terceirização é um elemento muito importante quando se fala da responsabilização civil do empregador.
Nós sabemos que as empresas e a mineradora, conforme comprovado no seu trabalho, também adotam essa política de passar algumas atividades para outras empresas. Nós sabemos que isso afeta o treinamento desses trabalhadores, afeta a questão aí da informação e participação, conforme já respondido. Mas o empregador tem um princípio que é muito consagrado, que é exatamente a obrigação subsidiária de arcar com prejuízos causados pelo tomador de serviço. Nesse caso ocorrido em Mariana, como é que você vê o aspecto da terceirização e da responsabilidade civil do empregador? Então, a responsabilidade civil do empregador ele não vai mudar com a terceirização justamente em razão dessa subsidiariedade, né? O que a gente nota, às vezes, é que existe uma negligência na prevenção da empresa, né, que contrata o serviço, ela achar que a empresa que foi contratada vai tomar essas medidas por ela, e nem sempre, né? Às vezes ela não vai fazer simulações o suficiente, né? E a empresa que contratou a terceirização, ela tem que lembrar o seguinte, eu também tenho que investir em prevenção desses empregados, mesmo eles sendo terceirizados, porque prevenção nunca é demais, né? E se faltou, negligenciou com a empresa terceirizada, nós temos, né, a prevenção feita pela empresa tomadora do serviço, né, que contratou o serviço. Então, nesse caso, né, pela subsidiariedade, a Samarco responde, né, isso já é inclusive pacificado por esses casos das empresas terceirizadas. Na época do acidente da Samarco, a Samarco não era ainda na nova legislação trabalhista, e ela já tinha um quadro muito irregular de terceirização, porque ultrapassava mais de 56% de funcionários, né? E muitos deles eram contratados para atividade meio, mas, na verdade, eles exerciam atividade fim na empresa, né? O que há, não sei se a senhora já se debruçou também sobre o caso de Brumadinho, o que há em comum, já que a população brasileira assistiu aí essa espécie de reincidência, né? O que há em comum entre esses casos? Tem muitas coisas em comum, sabe, Alexandre? Uma coisa que mais me chocou e me chamou a atenção depois da pesquisa é você ver o mesmo grupo econômico incorrendo no mesmo erro após 3 anos. Porque se as pessoas não sabem, né, a Samarco, ela pertence 50% da BHP Billiton, né, que é uma empresa australiana, e pertence 50% da Vale. Aí acontece uma tragédia naquela dimensão, né, que tiveram 19 mortes, mas as consequências para a vida daquelas pessoas que viviam de sobrevivência do Rio Doce, naquelas cidades que dependiam do emprego da Samarco, foram muito grandes. Então, a gente não sabe até onde que foi esse número de pessoas que morreram em decorrência desse acidente indiretamente, né? E aí você vê a situação de Brumadinho, 3 anos após, né, o maior desastre ambiental do Brasil, vem a maior desastre já, né, considerado no meio ambiente do trabalho, que com a mesma empresa, né, praticamente, porque a Vale incorreu por esse evento danoso. E relatórios iniciais apontam, né, que houve falhas na prevenção, né, não tocou a sirene foi engolida porque estava em local irregular, algumas pessoas desconheciam, né, a informação do perigo, do dano que poderia ter o rompimento daquela barragem. Então, você vê os erros se repetindo, né, e isso é muito preocupante. As pessoas não estão aprendendo com os erros do passado, a gente tem que fazer uma retrospectiva. Nos últimos 20 anos, a gente teve, agora com Brumadinho, esse ano, 9 desastres de barragem, né? E 5 deles trouxeram acidentes com morte de pessoas, né? E, então, se você fizer uma média, quase 2 por ano, quase 1 a cada 2 anos, na verdade. 1 a cada 2 anos. Isso é muita coisa. Não dá tempo da população que vive ao redor daquela barragem se recuperar do acidente e acontece outro. Isso estou falando do estado de Minas Gerais, não estou falando do Brasil inteiro, né? Então, é uma coisa para a gente se refletir.
Acontece um acidente nessa proporção e a prevenção ainda não está sendo suficiente. Não está sendo investido o suficiente nessa prevenção. Bom, tomara que a gente tenha, de repente, mudança na legislação, se isso for preciso, para que essas empresas não continuem incorrendo nesses erros, né? Sim. Fernanda, muito obrigado pela sua Michel. vinda aqui, compartilhar suas ideias, seu trabalho, parabéns pelo trabalho. Michel. Professor Paulo Leite, professor Otton Lopes, muito obrigado por virem aqui, é uma honra para a gente recebê-los. O Academia fica por aqui, mas você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores na internet. O canal no YouTube é TV Justiça Oficial. O nosso e-mail para sugestões. E para você que quer apresentar aqui a sua tese ou dissertação, é academia@stf.jus.br. Até o próximo programa. Saúde e paz para você. Tchau.